Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Iniciamos agora o episódio 11 da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, no qual entraremos em uma das discussões hermenêuticas mais decisivas para o debate contemporâneo sobre a validade da lei de Deus, a interpretação de Levítico 19:19. Neste episódio, abordaremos criticamente o chamado teste proposto por Werner Poitras, frequentemente utilizado para relativizar ou neutralizar a aplicação normativa da lei mosaica. Analisaremos como esse teste opera, quais pressupostos hermenêuticos o sustentam e por que, do ponto de vista reformado reconstrucionista, ele falha ao confundir categorias distintas da lei e ao deslocar o eixo interpretativo da revelação bíblica para critérios externos à própria Escritura. Em seguida, apresentaremos a interpretação judicial e teonômica de Levítico 19:19, demonstrando que o texto não pode ser tratado como um amontoado de proibições cerimoniais arbitrárias, mas como parte de um corpo legal coerente, revelado por Deus para instruir seu povo em santidade, ordem e distinção pactual. Veremos que a correta leitura do texto exige atenção ao seu contexto legal, à sua função pedagógica e à sua relação com a estrutura do padrão moral da lei, evitando reduções simbólicas ou espiritualizações indevidas. Por fim, este episódio mostrará como a lei continua a ser normativa, como a permanência do padrão moral e judicial revelado por Deus. A teonomia não sustenta que tudo na lei se aplica da mesma maneira, mas afirma que nada na lei pode ser descartado sem uma justificativa bíblica clara, derivada da própria Escritura, e não de critérios pragmáticos, culturais ou modernos. Este episódio é fundamental porque toca no cerne da controvérsia teonômica. Quem determina o sentido e a validade da lei de Deus? Ao lidarmos com Levítico 19:19, com rigor exegético e fidelidade pactual, veremos que a teonomia não é um sistema arbitrário, mas uma hermenêutica consistente, submissa à autoridade total da palavra de Deus e comprometida com a aplicação integral de sua revelação à vida, à ética e à sociedade. Bom, primeiro ponto, o teste proposto por Poitras. O chamado teste proposto por Werner Poitras surge no debate teonômico como uma tentativa de avaliar a aplicabilidade contemporânea das leis mosaicas a partir de uma leitura que privilegia categorias tipológicas, simbólicas e redentivo-históricas. Em termos gerais, o teste procura perguntar se um determinado mandamento do Antigo Testamento pode ou não ser aplicado hoje, observando se seus elementos estariam ligados a distinções cerimoniais, culturais ou pedagógicas específicas de Israel. A partir dessa abordagem, Poitras argumenta que certas leis, como as de Levítico 19:19, não poderiam possuir continuidade normativa direta, pois estariam vinculadas a símbolos de separação que encontrariam seu cumprimento em Cristo. O problema central desse teste não está apenas em suas conclusões, mas nos pressupostos hermenêuticos que o sustentam. O teste parte da ideia de que a lei deve ser filtrada por um critério teológico prévio, que não nasce do próprio texto legal, mas de uma construção sistemática externa a ele. Em vez de perguntar
qual é a função judicial, moral ou pedagógica de uma lei dentro do escopo de justiça revelado por Deus, o teste desloca a análise para uma leitura predominantemente simbólica, tratando normas objetivas como se fossem meros sinais transitórios, sem força normativa contínua. Do ponto de vista reformado, reconstrucionista, esse procedimento é profundamente problemático, porque confunde categorias distintas da lei. A Escritura apresenta uma lei una, com diferentes aplicações e funções, mas não autoriza o intérprete a dissolver normas jurídicas em símbolos teológicos, apenas porque elas possuem uma dimensão pedagógica. Toda lei divina ensina algo, mas nem por isso deixa de regular concretamente a vida do povo. O erro do teste de Poitres é assumir que, se uma lei ensina simbolicamente, então ela não governa normativamente. Uma conclusão que não é sustentada pela própria Escritura. Além disso, o teste falha ao inverter o eixo da autoridade hermenêutica. Em vez de permitir que a própria lei, em seu contexto judicial e pactual, determine seu alcance e aplicação, o teste submete o texto bíblico a um critério externo, derivado de uma teologia da descontinuidade. Assim, a normatividade da lei não é negada explicitamente, mas é esvaziada funcionalmente. A lei permanece inspirada, mas perde sua autoridade ética reguladora real sobre a sociedade e a vida pública. No caso específico de Levítico 19:19, o teste de Poitres tende a tratar as proibições ali contidas como meros símbolos de separação espiritual cumpridos em Cristo e, portanto, não mais relevantes como normas. Contudo, essa leitura ignora que o capítulo 19 está inserido em um contexto legal que mistura, de forma deliberada, mandamentos reconhecidamente morais com estatutos reguladores da vida social. O próprio texto não fornece qualquer indicação de que tais leis devam ser tratadas como puramente cerimoniais ou descartáveis, mas as apresenta como expressões concretas da santidade de Deus aplicada à ordem criada. A crítica teonômica ao teste de Poitres, portanto, não é uma rejeição da tipologia ou do cumprimento cristológico da lei, mas uma rejeição da ideia de que o cumprimento em Cristo implique a suspensão automática da normatividade. Cristo não anula a lei, ele a confirma, a plenifica e a estabelece como padrão do seu reino. Qualquer teste hermenêutico que resulte na neutralização prática da lei como padrão ético e judicial está, ainda que involuntariamente, em conflito com a própria declaração de Cristo sobre a permanência da lei. Em última análise, o teste proposto por Poitres revela uma tensão interna no pensamento reformado contemporâneo, o desejo de afirmar a autoridade da Escritura, mas sem aceitar as implicações sociais, jurídicas e éticas da lei de Deus. A teonomia responde a essa tensão reafirmando que a Escritura interpreta a Escritura, que a lei deve ser lida em seu próprio contexto pactual e judicial, e que nenhum critério externo pode ser usado para esvaziar aquilo que Deus revelou como norma para a vida humana sob o senhorio de Cristo. Segundo ponto, a interpretação judicial e teonômica. A interpretação judicial e teonômica de Levítico 19:19 parte do reconhecimento de que o texto está inserido em um corpo legal coerente, e não em uma coleção aleatória de preceitos cerimoniais sem continuidade normativa.
O capítulo 19 de Levítico integra o chamado Código de Santidade, no qual Deus revela como sua santidade deve ser refletida de maneira concreta na vida do povo pactual. Essa santidade não é apresentada de forma abstrata ou mística, mas aplicada à realidade cotidiana, regulando o comportamento, relações sociais, propriedade, justiça civil e ordem criada. Levítico 19:19 estabelece 3 proibições específicas: a mistura de espécies animais, a mistura de sementes no campo e o uso de tecidos mistos. Essas proibições, frequentemente tratadas como meros símbolos cerimoniais, devem ser lidas à luz do princípio judicial que as unifica: a preservação da ordem criada e das distinções estabelecidas por Deus. O texto não se limita a comunicar uma ideia espiritual, mas legisla sobre práticas concretas, ensinando que Deus é um Deus de ordem, distinção e limites objetivos, e que essa ordem deve ser respeitada em todos os níveis da vida. A leitura teonômica rejeita a ideia de que essas normas sejam arbitrárias ou puramente pedagógicas no sentido simbólico moderno. Toda lei divina possui uma função pedagógica, mas essa função não anula seu caráter normativo. Pelo contrário, o pedagógico e o judicial caminham juntos. Deus ensina por meio da lei, enquanto governa por meio da lei. Em Levítico 19, mandamentos claramente morais, como o amor ao próximo, a honestidade nos negócios e a justiça nos tribunais, aparecem lado a lado com estatutos reguladores da vida material. O texto não oferece qualquer base para separar rigidamente essas categorias, ou para esvaziar algumas delas sob o pretexto de cumprimento tipológico. A interpretação judicial observa ainda que essas leis não são apresentadas como rituais de culto, mas como estatutos que regulam a vida comum do povo. Elas não pertencem ao sistema sacrificial, nem estão vinculadas ao sacerdócio levítico em sua função litúrgica. São leis dadas à comunidade como um todo, com implicações práticas e sociais. Isso reforça a compreensão de que o foco do texto não é meramente cerimonial, mas normativo no sentido mais amplo da lei de Deus. Além disso, a leitura teonômica entende que a distinção estabelecida em Levítico 19:19 possui continuidade de princípio, ainda que a forma específica de aplicação possa variar conforme o contexto histórico. O princípio da distinção, da integridade da criação e da rejeição da confusão permanece válido porque está enraizado na ordem criada por Deus e na sua santidade imutável. A teonomia afirma que o princípio judicial revelado na lei continua vinculante, devendo ser aplicado de maneira fiel e responsável à luz do todo da Escritura. Essa abordagem evita 2 erros comuns. O primeiro é o literalismo acrítico, que ignora o desenvolvimento histórico e a plenitude da revelação em Cristo. O segundo é o espiritualismo redutivo, que transforma leis concretas em metáforas subjetivas sem qualquer força normativa. A interpretação judicial e teonômica mantém a lei no seu devido lugar, como revelação objetiva da vontade de Deus, interpretada à luz do restante da Escritura e aplicada com sabedoria, mas nunca descartada por conveniência teológica. Por fim, essa leitura reconhece que Cristo não aboliu o princípio da ordem revelado em Levítico 19:19, mas o confirmou como parte da lei que governa seu reino. A distinção, a ordem e a santidade continuam a ser marcas do povo de Deus,
e do mundo, sob o senhorio de Cristo. A lei, portanto, permanece como padrão normativo, ensinando não apenas o que devemos crer, mas como devemos viver em submissão ao Deus que é santo em toda a sua obra. Terceiro ponto: como a lei continua a ser normativa? A questão de como a lei continua a ser normativa é central para a teonomia, especialmente no contexto do debate sobre a validade das leis do Antigo Testamento para os cristãos hoje. A visão teonômica da lei não é uma tentativa de aplicar a totalidade do sistema legal mosaico de maneira idêntica no contexto moderno, mas uma afirmação de que os princípios subjacentes à lei de Deus permanecem eternos e vinculantes, moldando o comportamento humano e governando todas as áreas da vida. Primeiramente, é importante entender que a lei de Deus é uma expressão de sua própria santidade e justiça, e, portanto, sua moralidade é imutável. O que foi moralmente correto no Antigo Testamento, como a justiça, a honestidade, o cuidado com os pobres, a pureza sexual, o respeito pela propriedade alheia, permanece moralmente correto. A lei não foi dada apenas para uma sociedade antiga, mas como um reflexo da natureza divina, e como tal é atemporal. Não há mudança no padrão de Deus, e a sua lei expressa esse padrão em termos morais para todos os tempos e lugares. A lei de Deus, o padrão de justiça revelado por meio da aliança mosaica, é autoritativa e vinculativamente obrigatória para todas as nações do mundo. Deuteronômio 4, 5 a 8. A lei é normativa não porque seja uma simples lista de regras para governar a sociedade, mas porque ela define o padrão de justiça que é universalmente aplicável. Quando Jesus disse em Mateus 5, 17 a 19, que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la, ele estava confirmando a validade contínua da lei. O cumprimento de Cristo não aboliu os princípios da lei. Ao contrário, ele os trouxe à perfeição, preenchendo o que estava incompleto e trazendo sua aplicação plena. Cristo não anulou a lei de Deus, mas a revelou em sua forma mais plena e a aplicou em todas as esferas da vida. Isso não significa que os aspectos cerimoniais da lei devem ser aplicados da mesma maneira, mas que todos os princípios morais e judiciais da lei continuam válidos. As distinções feitas pela lei para Israel, como as relacionadas ao sacerdócio levítico ou as práticas cultuais do templo, foram cumpridas em Cristo, mas isso não altera o caráter normativo da lei moral e judicial. Por exemplo, a proibição de homicídio, o respeito pelos direitos de propriedade, a obrigação de ser honesto nos negócios e o dever de cuidar dos necessitados permanecem fundamentos morais imutáveis, bem como as sanções criminais dos estatutos da aliança revelada de Êxodo a Deuteronômio. Bom, além disso, a normatividade da lei também é confirmada pelo princípio da continuidade pactual. O Antigo Testamento apresenta o povo de Deus sob um pacto que exige obediência à sua lei, e esse pacto foi confirmado em Cristo. Não há qualquer texto no Novo Testamento que revogue ou substitua o padrão moral da lei. Em vez disso, o Novo Testamento expande e aplica esses princípios no contexto da nova aliança. Paulo, por exemplo, afirma que a lei é santa, justa e boa, Romanos 7,12, e que ela é uma guia para a santidade da vida cristã, Romanos 13, 8 a 10. Em vez de ser anulada, a lei é cumprida em Cristo e aplicada pelos crentes, no contexto de sua nova identidade em Cristo. Uma outra maneira de entender a normatividade da lei
reconhecendo que a lei estabelece a ordem de Deus sobre todas as áreas da vida. Isso significa que a ética cristã não se limita ao comportamento pessoal, mas abrange e deve moldar a vida pública, política, econômica e cultural. A lei de Deus não diz respeito apenas ao culto formal no domingo ou eclesiástico, mas a maneira como os cristãos devem agir como cidadãos, empresários, pais, filhos, líderes e membros de uma comunidade. A moralidade bíblica que aparece na lei é, portanto, aplicável a todos os aspectos da vida humana. A teonomia rejeita qualquer ideia de divisão secular religiosa, onde a lei de Deus seria válida apenas em certos domínios e não teria aplicação nas esferas civis ou culturais. Pelo contrário, a lei de Deus deve ser reconhecida e aplicada como a norma suprema e única de justiça, não apenas na igreja, mas em todas as esferas humanas, incluindo o governo civil, a educação, o comércio e até mesmo as relações pessoais. Assim, a normatividade da lei é inseparável da moralidade imutável de Deus e da continuidade pactual da revelação divina. A lei de Deus permanece como padrão moral absoluto para a vida do crente, e sua aplicação não é apenas uma responsabilidade espiritual, mas uma questão de justiça pública e social. A rejeição dessa normatividade ou sua redução a uma mera referência histórica ou simbólica compromete a clareza moral e ética da Escritura e enfraquece a ação da Igreja no mundo. A lei de Deus não foi dada para Israel como um código com validade temporária, mas como uma expressão do caráter de Deus e de sua vontade para todas as nações. A norma moral e judicial da lei continua a ser vigente. E cabe aos cristãos viver de acordo com essa norma, aplicando-a na vida pessoal, na sociedade e nas esferas públicas, para que o reino de Cristo seja manifestado na justiça, na paz e na santidade. Encerramos este episódio reafirmando que a discussão em torno de Levítico 19:19 não é periférica, mas profundamente reveladora do debate maior sobre a autoridade, a interpretação e a aplicação da lei de Deus. Vimos que o teste proposto por Poitras, ao deslocar o eixo hermenêutico para critérios externos ao próprio texto bíblico, acaba por relativizar a normatividade da lei e enfraquecer sua função reguladora na vida do povo de Deus. Em contraste, a abordagem judicial e peonômica reconhece que a lei forma um corpo coerente, revelado por Deus para instruir em santidade, ordem e distinção pactual. Também ficou claro que a função pedagógica da lei não anula seu caráter normativo, mas o reforça. A lei ensina enquanto governa, e governa enquanto ensina. Em Cristo, a lei não é abolida nem esvaziada, mas confirmada como padrão do reino, que já está em vigor. A normatividade da lei permanece porque ela expressa o caráter imutável de Deus e estabelece o critério objetivo de justiça para todas as esferas da vida humana. Assim, Levítico 19:19 não deve ser reduzido a um símbolo espiritual vazio, nem descartado como resquício cultural de Israel antigo. Ele faz parte da revelação pactual que continua a instruir o povo de Deus quanto à ordem criada. A santidade divina e a necessidade de viver sob a autoridade da lei do Senhor. Este episódio, portanto, reforça a convicção central da teonomia. A lei de Deus permanece válida, normativa e obrigatória, até que todas as coisas sejam plenamente submetidas ao reinado de Cristo. Bom, pessoal, obrigado por acompanhar o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe seu like, sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas.
Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal do IMTTRB no YouTube. Deus abençoe e fique com Deus.